para cumprir, ele cumpriu esse propósito. Jesus, ele chegou, e quando ele chegou aqui, ele começou a pregar e anunciar o reino de Deus, anunciar o evangelho da salvação. E esse evangelho, ele veio para vir de encontro com a cultura e com as leis da sua época. E Jesus, ele veio para mudar e quebrar paradigmas. Jesus, ele de forma alguma, ele não cumpriu a lei, mas cumpriu-a toda. Mas ele veio acrescentar à lei algo que era necessário. Porque a lei, como todo lugar, acredito que alguma lei sempre será falha. Mas a lei precisava ser mudada. Jesus veio então com um propósito. Jesus, ele começa então a tratar com o povo, começa a andar com o povo, a ver a carência do povo. E Jesus, por onde ele passava, aonde ele entrava, alguma coisa diferente acontecia. Aonde Jesus passava, algum milagre diferente acontecia. Aonde Jesus tocava, alguma coisa diferente acontecia. Por onde Jesus entrava, algo tinha que acontecer. Jesus, então, certa feita, ele entra numa sinagoga. E ele começa a ensinar dentro de uma sinagoga. E ele diz que ele derribaria um templo em 3 dias. Ele reconstruiria. Ele iria destruir o templo e em 3 dias ele ia reconstruir o templo. E aquilo foi uma afronta tão grande para os judeus que aquilo ficou marcado no ministério de Jesus para os judeus. Porque era uma afronta tão grande falar que o templo ia ter que ser destruído e Jesus ia reconstruir o templo. Só que Jesus não estava falando do templo físico. Jesus, ele estava falando dele mesmo. Que ele veio para morrer e veio para ressuscitar. Ele ia ser necessário se destruir para se reconstruir. E Jesus, então, ele lançou essa mensagem, mas o povo não entendeu. Mas isso, lembre-se, ficou marcado no ministério de Jesus. Passou-se o tempo, passou-se os dias, passou-se os anos. E o ministério de Jesus estava decolando, porque aonde Jesus passava, algo diferente acontecia. Aonde Jesus entrava, alguns milagres aconteciam. Jesus, ele era tão poderoso. Eu tenho que falar para os irmãos, porque hoje é um culto que nós temos que relembrar de tudo aquilo que ele passou. E ele passou não foi só por ele e nem pelo seu povo, mas ele passou com um propósito. E o propósito está sentado aqui, adorando, glorificando e exaltando o nome dele. Ele veio para salvar aquilo que se havia perdido. E Jesus te achou. Por isso que você e eu estamos aqui hoje. Jesus, então, ele já estava perto de ser entregue, perto de ser capturado. Só que Jesus era preciso ter uma última conversa com os discípulos. Ele tem uma breve reunião e Jesus, ele sobe para o monte para orar. Quando ele sobe para orar, os 3 mais achegados dele, Pedro, Tiago e João, ficaram embaixo. Enquanto ele entrou no meio do mato, no meio do monte, no meio do nada, para falar com Deus, porque a angústia na alma de Jesus era tão grande. Porque Jesus, ele sabendo que ele era homem, ao mesmo tempo ele era Deus, mas naquele momento em que ele entrou no meio do mato, ele entrou como um homem, como eu e você. Porque ele sabia que havia de acontecer. Ele sabia o que ele iria passar. Ele sabia a dor que ele ia suportar. Ele sabia tudo que ele ia ter que passar por causa de mim e de você. E quando ele entra no meio daquele mato, a palavra de Deus diz que a angústia de Jesus era tão grande que Jesus, ele começava a suar sangue. E o sangue escorria pelo seu rosto. O medo, a angústia. O nosso todo-poderoso Deus estava amedrontado no meio do nada. E Jesus, ele faz uma oração para o Pai dizendo: Pai, livra de mim, passa de mim este cálice. O homem fala: Deus, eu não quero passar por isso. Eu não quero passar por toda essa dor. Eu não quero passar por essa provação. Eu não quero sentir essa angústia. Eu não quero. E quantas das vezes nós falamos isso? Se for para ser desse jeito, eu não quero. Se for para passar por isso, eu não quero. Se for para viver assim, eu não quero. Só que Jesus, ele
colocou uma vírgula ali e ele falou: todavia, seja feita a tua vontade. Porque se ele fizesse aquilo que ele sentia, ele não iria morrer. Mas ele foi por mim e por você. Aleluia, glórias a Deus. Ele, todo aquele sentimento de dor, todo aquele sentimento de angústia, eu acredito que no meio daquele mato escuro, ele olhou para mim e para você. No meio do nada ele falou: eu vou por causa dele, eu vou por causa dela, eu vou por causa dos sonhos dele, pela família dela, eu vou morrer por eles. Porque não tem ninguém que pode ir. Verdade. Eu não vim trazer uma mensagem que vai fazer você pular, mas eu quero trazer uma mensagem que vai sair daqui você falando: obrigado, Jesus. Se não fosse o Senhor, nada disso teria acontecido. Se não fosse a tua presença, nada disso teria acontecido. E Jesus então ele desce do monte. E quando ele desce do monte, ele chega lá embaixo e encontra o seu discípulo e o traiu com um beijo na sua face e o entregou nas mãos dos judeus. E os judeus lançaram mão nele e levaram ele na presença de Caifás. Caifás era um sumo sacerdote poderoso. Era como se fosse o Papa de hoje. Era o homem mais sábio em teologia, em cultura, em lei naquela época. Só que prenderam ele, só que não tinha acusação diante dele. Não tinha como provar que ele era culpado de algum crime. Porque Jesus não cometeu nenhum pecado e não cometeu nenhum crime. Como você pode provar que alguém é culpado se ele é inocente? Então chegou 2 falsas testemunhas dizendo: ele disse na sinagoga que ele destruiria o templo e em 3 dias ele reconstruiria. Isso ficou marcado, lembra que eu disse? Caifás olhou para ele e falou assim: você é o Filho de Deus? E Jesus disse: tu o dizes. E naquele momento Caifás ele rasga a sua veste. Só que ele não sabia uma coisa, que ele estava colocando fim no seu sacerdócio. Para vocês terem uma ideia, desde a época de Arão ele andava com uma vara, e essa vara, na ponta dela era colocado em ouro, escrito o nome do sumo sacerdote que assumia a posição. Passava-se as posições, Arão depois passou para outro e colocava outro nome. Colocava outro nome, e aquela vara, ela era alta e tinha um círculo. E na época de Jesus, o único nome que faltava na pontinha escrito era o de Caifás. E quando ele rasga as suas vestes, diz a palavra de Deus que quando o sacerdócio rasgar as vestes, ele está renunciando o seu sacerdócio. E ele reconhece que ele não é mais nada. Só que naquela época ele esqueceu. Enquanto ele rasga o sacerdócio, ele está dando fim no sacerdócio dele e dando início ao sacerdócio real de Jesus. Ele estava querendo dizer: olha, acabou para mim, agora você é o sacerdote, agora você que é o sacerdócio real. Ele não disse isso, mas ele quis dizer isso quando ele rasgou as vestes. Então começaram a fazer de Jesus uma bola de tênis, uma bola de vôlei. Levaram ele na presença de Pilatos. Acusaram ele falando: olha, ele é culpado, ele é culpado. Aí perguntaram para eles: mas quem é esse homem? Ele é judeu, mas ele não é da minha jurisdição. Leva ele para Herodes. Levaram Jesus para Herodes. E também não conseguiram arrancar nada de Jesus. Levaram de novo para Pilatos. Aí dessa vez não tinha como. Estava chegando a hora de Jesus. E como era costume, eles tinham que soltar um prisioneiro da época. E Jesus ele estava preso. Só que Pilatos ele fez o seguinte: vamos soltar um prisioneiro. Quem que você quer que solte? Barrabás ou Jesus? Barrabás ele era um assassino, sanguinário, mercenário. Ele era um caçador de recompensa. Ele era uma pessoa que era rebelde. Ele agia contra os seus próprios irmãos.
Ele agia de má fé. Só que a raiva que o povo tinha por Jesus era tão grande, que ele falou: solte Barrabás. Só que Pilatos, irmãos, Pilatos não queria manter Jesus preso. Pilatos queria soltar Jesus, mas mesmo assim o povo, pela pressão do povo, o povo disse para Pilatos: se você soltar ele, você não tem crédito com César, que era o imperador na época. E aquilo mexeu com o homem. Então ele acabou mantendo Jesus preso. Ele falou o seguinte: eu vou castigá-lo, mas depois eu vou soltá-lo. É verdade, pai. E quando levaram Jesus para açoitar Jesus, agora eu quero que você sinta um pouco da dor de Jesus. Levaram Jesus e prenderam ele num tronco, arrancaram todas as suas vestes, prenderam os seus 2 punhos em volta do tronco, fizeram que ele se ajoelhasse na frente de todos. E 2 soldados romanos chegaram covardemente pelas costas de Jesus. E diz a palavra que ele teve que tomar 40 chicotadas menos uma. E a chicotada que Jesus tomou não foi de um laço só. Ele tomou chicotadas de uma azorrague. Azorrague era um bastão, na ponta tinha 12 tiras de couro, e na ponta de cada tira tinha um pedaço de osso de carneiro ou de ferro. Então cada chicotada que dava era 12 marcas que ficavam nas costas de Jesus. O teólogo Flávio Joséfo diz que cada chicotada que dava, os ossos entravam nas suas carnes, e quando puxava, arrancava todos os pedaços que tinha dele, e as feridas ficavam abertas. E a dor que Jesus sentia era tão grande, mas Jesus ele não abriu a boca para nada. Sofreu calado por causa de mim e de você. 39 vezes, dizem os historiadores, que dava para ver os órgãos de Jesus, dava para ver os pulmões de Jesus, dava para ver os rins de Jesus, dava para ver a costela de Jesus. E tudo estava em aberto, e aquela dor, e ele não falou nada, ele não murmurou nada. E quanto crente passa por uma provinha de nada e fala: eu vou sair da igreja. Fala mesmo, Senhor. Se você pensasse todas as vezes na dor que Jesus passou, você não ia falar que você ia sair da igreja por causa de nada. Jesus ele morreu por mim e por você, e nós somos livres para adorá-lo, somos livres para engrandecê-lo, somos livres para sentir sua presença, anunciar sua palavra. Nós passamos por dificuldade, mas Jesus disse alguma vez que a gente não ia passar por dificuldade. O caminho é estreito, mas leva para o céu. E se você continuar nele, vai ser salvo. Eu não vim aqui para pregar historinha da Carol Show, eu vim pregar a palavra. E a dor de Jesus eu estou sentindo na minha alma. E Jesus então ele foi levado no cárcere, colocaram sobre ele uma túnica com as feridas abertas. Você imagina quando você recebe, quando você está com uma ferida aberta, você coloca alguma coisa e aquilo cola. Imagina quando está aberto tudo. E Jesus dormiu à noite com aquilo colado nele. E pela manhã chegaram os guardas e acordaram ele arrancando a túnica e abriu todas as feridas de novo. Pegaram ele, colocaram ele de pé, colocaram sobre ele uma coroa de espinhos, por alusão que ele era o rei dos judeus, e colocaram sobre ele uma capa, e levaram diante da presença do povo. E o povo quis o quê? Crucifica, crucifica, mata ele, crucifica. Mas ele não fez nada, irmãos. Mas Pilatos cedeu à pressão do povo e libertou ele, deu na mão dos judeus. E os judeus começaram a levar
Jesus com uma cruz na costa. E aquela cruz chama pecado, era meu e seu. Ele carregou aquela cruz, ele nem olhou para trás. Jesus estava fraco, debilitado, estava anêmico, porque perdeu muito sangue. Mas mesmo assim, ele foi para o Gólgota, por causa de mim e de você. Porque ele acredita em mim e acredita em você. Porque ele tem um plano na minha vida e na tua vida. E ele foi com a cruz pesada mesmo assim. Porque ele te ama. Porque ele nos ama. E ele tem um projeto para nós ainda. E ele subia aquele monte, aquele Gólgota, aquela montanha. E diz a palavra que teve um momento que ele não aguentou, ele caiu. Só que tinha um irmão lá chamado Simão. Ele era de Cirene, que teve que ajudar ele para subir ao Gólgota. O que eu quero te dizer nessa noite é que não importa a luta que você passa, não importa o problema que você está vivendo, Deus sempre vai mandar um Simão para te ajudar. Deus nunca vai te deixar passar sozinho por essa prova. Por mais difícil que seja, Deus ele sempre vai te mandar recompensa. Deus sempre vai te mandar providência, porque Ele cuida de você. E Jesus estava indo para o Gólgota. E o povo tinha virado as costas para ele, mas estava ele subindo para o Gólgota. Diante da presença de todos, crucifica Jesus. Um prego na mão esquerda, um prego na mão direita, um prego nos pés. E ele estava no centro, do lado de dois malfeitores, dois ladrões. E o povo começava a amaldiçoar: se você é mesmo o rei, se tu és mesmo Deus, desce da cruz e salva nós também. Desce daí, você não é tudo aquilo que você falou. Desce daí e salva a si mesmo. Mas mesmo assim, Jesus ficou calado. Aí o malfeitor disse para ele assim: olha, desce daí, salva você e salva a gente também. Aí você imagina que a dor na cruz não foi nem as chicotadas, não foi nem tudo aquilo que ele passou, não era coroa de espinhos, era ele ter que passar por aquele que estava do lado dele e murmurar do lado dele na hora que ele estava prestes a salvar. Uma coisa que Jesus não aguenta, irmãos, é murmuração. Não murmure se você está passando por isso, porque o que Jesus passou foi muito pior. O que nós iremos passar ainda, que está por vir, vai ser muito pior que estamos passando. E Jesus então, imagino que ele estava: eu não acredito que eu tenho que passar por isso por causa dele. Mas lembra que eu disse que Deus sempre manda alguém? O ladrão do outro lado falou: olha, a gente merece estar aqui, mas esse daqui não fez nada. Ele olhou para cima, ele viu uma plaquinha escrito Rei dos Judeus. Ele falou assim: o rei, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. Jesus deve ter aberto aquele sorriso todo ensanguentado, olhou para ele e falou assim: ainda hoje entrarás comigo no paraíso. Jesus então ele fala: está consumado, acabou. Tudo que eu tinha que fazer eu já fiz. E todo o trabalho que é árduo, todo o trabalho que é doído, a pessoa que se cansa, eu falo: tenho sede, me dá algo de beber. E levaram para ele um pote com vinagre. E deram vinagre para o meu Senhor. Jesus ele tomou. E ele expirou. E quando ele expirou, agora eu quero começar a pregar. Mas vou ser breve, tá, pastor? Quando ele expirou, o véu do templo rasgou de alto a baixo. E o véu do templo ele tinha um significado forte. Só um podia entrar atrás dele. Só o sumo sacerdote podia entrar no meio
engrandeceu. Lembra que eu disse do véu e o do lenço? José de Arimateia pega o corpo de Jesus, coloca no seu sepulcro, e como no outro dia era sábado, eles não podiam fazer nada porque era lei. Então Jesus está lá no sepulcro, e ao terceiro dia, no domingo, bem de manhã, não tinha nem amanhecido ainda, Maria Madalena e as mulheres se levantaram e foram em direção ao sepulcro. Só que o sepulcro estava guardado com os guardas de Pilatos. Só que quando elas chegaram lá, os guardas estavam caídos no chão, a pedra já não estava na frente do sepulcro, e tinha um anjo balançando a perna assim, ó, esperando ela chegar. Aí os anjos perguntaram para as mulheres: mulher, por que procurais entre os mortos aquele que vive? Você não entendeu? Por que procurais dentre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ele já ressuscitou. Ele não estava mais lá. As mulheres voltaram correndo para anunciar para os discípulos. Ei, você lembra que ele disse que ele destruiria o templo, ele reconstruiria em 3 dias? Aconteceu porque o corpo de Jesus não está mais no sepulcro. O que? Jesus não está mais lá. Levantou João e Pedro e correram em direção ao sepulcro. E quando chegaram na frente do sepulcro, João ficou para o lado de fora, mas Pedro entrou diante do sepulcro. Só que Jesus, ele era educado, e além de ser educado, ele era organizado, porque o lençol que estava em volta do seu corpo estava dobrado, mas o lenço que estava sobre a cabeça de Jesus estava enrolado. E na cultura judaica, o costume era que quando o Senhor estava tendo um jantar ou uma refeição, se ele comesse, ele cobrasse o lenço ou o guardanapo, era um sinal que ele ia levantar e ir embora e não ia voltar. Mas se o Senhor, ele enrolasse o lenço, era um sinal: olha, eu vou ali, mas eu vou voltar. Você não entendeu? Jesus, ele enrolou o lenço dizendo: eu vou, mas eu volto. Jesus está voltando. Já cansou de ouvir isso, né? Mas é porque Jesus está, irmãos. E Jesus está vivo, poderoso, triunfante. E não tem ninguém igual a ele. É verdade. Jesus, ele está vivo. O lenço estava enrolado e o véu do templo está rasgado, para que você pudesse adorar, para que você pudesse servi-lo, para que você pudesse senti-lo, porque toda a dor que ele passou valeu a pena, porque eu e você estamos aqui hoje. E nós vamos celebrar a ceia dele, que simboliza a vitória dele, porque isso ele foi mais que vencedor. Irmãos, Jesus está vivo. Não viva triste, porque Jesus está vivo. Ele não está mais morto, ele já ressuscitou. E Jesus, ele aparece para os seus discípulos de novo, e ele fala para eles: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto vós sejais revestidos de poder. Passou-se um tempo, estavam reunidos, 9 da manhã, o povo estava lá orando. Orava. De repente veio do céu um vento impetuoso que soprava dentro da casa. E aqueles crentes lá começaram a falar numas línguas enroladas que o povo não entendia nada. E Jesus entrou dentro deles, batizando com o Espírito Santo. Glória a Deus! Ele enviou o Consolador, e o Consolador está aqui hoje. Vamos de pé. Aleluia, Jesus.
vou ser obediente. Mas eu quero fazer uma coisa antes. Eu quero orar agradecendo por tudo que Ele fez por nós. Se você não sair daqui grato a Deus por tudo que Ele fez por nós, irmãos, não seja ingrato na presença dEle. Porque Jesus, quando você precisa de alguma coisa, Ele faz de tudo para te dar. E Ele te dá de tudo, do bom e do melhor. Ele não deixa faltar nada. A gente que é egoísta demais, irmão. A gente quer tudo na nossa hora, no nosso tempo. Só que como que você quer brigar com alguém que é eterno? Deus dá quando Ele quer, meu filho. Deus Ele faz quando Ele quiser, porque Deus é Deus e ponto final. Temos que ser gratos por tudo que Ele fez por nós. E Jesus te chamou. Eu quero ler aqui. Não vou ler não, vou ler o que o irmão Nilo falou hoje. No Salmo, no finalzinho, diz o seguinte, que havia de vir uma geração que havia de ser usada por Ele. Depois que o povo foi batizado com o Espírito Santo, o povo começou a ser usado por Ele poderosamente. E até hoje o povo não parou de ser usado. E você faz parte dessa geração. Não se esqueça disso, você tem poder nas mãos. Por onde você entrar, o nome de Jesus tem poder para curar. O nome de Jesus tem poder para salvar. E você carrega o nome de Jesus por onde você andar. Vamos orar. Depois nós vamos celebrar a vitória de Cristo. Seja grato. Agradeça por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele fez e por tudo que Ele é. Sirva a Ele pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer. Porque Jesus não gosta de interesseiro. Que nem Ele falou com o rico insensato: vende tudo que você tem e me segue. Ele ficou feliz? Ficou triste. Porque é mais fácil passar um cabelo no meio de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Seja simples, seja humilde, mas seja você. Agradeça por tudo que Ele é, e por tudo que Ele fez, e por tudo que Ele vai fazer. Se você tem promessa, acredita na promessa. Se Ele prometeu que vai voltar, Ele não prometeu que Ele destruiu o templo e reconstruiu. Ele não reconstruiu, reconstruiu. Se Ele prometeu que vai fazer uma obra na tua vida, espera no Senhor. Ele vai cumprir a promessa. Ele vai salvar a tua casa, Ele vai salvar a tua família. Espera, mas seja grato. Vamos orar? Ora comigo, feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, diante da Tua presença nós queremos render-te glórias, nós queremos render-te graça. Senhor, se não fosse o Senhor Jesus, nós não teríamos nada hoje. Mas eu quero te agradecer, meu amigo Espírito Santo, porque o Senhor está aqui hoje. Eu quero te agradecer porque aquela cruz, Senhor, era minha, não era tua. À medida